Boa noite para todos. Uma alegria podermos estar aqui juntos, todos os sábados, conversando através das ondas do computador, do Zoom, essa coisa maravilhosa da comunicação. E o tema de hoje, ele fala de desafios, né? A gente pode dizer assim, em princípio, que há sempre desafio. O que muda, o que se modifica é o modo como o homem lida com ele. Ele pode estar de costas para o desafio, ele pode estar de frente, ele pode estar de lado, ele pode estar de mil maneiras, né. E desde já então eu posso aqui já fazer uma pergunta para você que está aí assistindo a nossa conversa de hoje: como você tem lidado com os desafios? Principalmente agora que nós estamos vivendo essas exceções todas, um ano de 2020 parece que não aconteceu, 2020, em que nós estamos nessa quarentena, todos nós estamos vivendo e tentando nos adaptar. Como é que nós estamos lidando com esses desafios, né? Há também aí uma questão do olhar espírita, como é que a gente lida com o desafio da vida. E desde já, claro, nós vamos pegar então a palavra sempre inspiradora do Emmanuel, lá em Palavra de Vida Eterna, no capítulo 104, quando ele diz assim, que viver é a experiência digna da imortalidade. Isso é um modo, é um olhar, é um modo de lidar com os desafios. E a página está falando em amor, em porvir, não é? Nós vimos na página inicial. Então, nós estamos aí diante da questão, que é o título, né, qual é o nosso desafio? O desafio que o espírita tem, né. No livro Luz Acima, o irmão X traz um registro singular de um encontro de Jesus, que não está registrado no Novo Testamento. Ele recolheu isso no plano espiritual, onde Joana de Cusa, ela se encontra com uma amiga chamada Túlia Prisca, e a Túlia Prisca estava toda animada, ela estava visitando ali aquela região onde Jesus atuava, veio de Roma, né, e ela dizendo para Joana de Cusa, lá na cidade de Cafarnaum: "Meu feiticeiro, ele é prodigioso". E Joana de Cusa está ouvindo, ela já trabalhando junto ao mestre. E ela continua toda entusiasmada: "Imagina, eu venho até a Judéia, mas foi por conselho dele, porque ele está interessado em minha felicidade. Ele é o oráculo e dos melhores". Com a nossa posição social, com o nossa importância da nossa posição, nós trouxemos de Acaia, e eu tenho um tio que é um procurador chamado Amiano, que conseguiu uma missão administrativa de trazê-lo, e ele lê os presságios, sabe antecipadamente quem vencerá, qual jogo vai acontecer lá no circo. Sabe como é, né, os circos romanos. Ele descobre criminosos e indica com absoluta precisão o local onde estão os objetos perdidos. É sensacional. Joana, já envolvida pelo cristianismo, pela presença do Cristo,
mostrou singular estranheza nessas expressões, desse modo de falar daquela senhora romana. Após ligeira pausa, aquela romana, entusiasmada, piscando os olhos, disse: Druso, meu marido, apaixonou-se por Mécia. A Mécia é a esposa de Flacos. E isso estrangulou meu coração. Eu tentei me matar, abrir as veias e morrer. Mas o meu mago, que se chama Tissafernes, resolveu o meu problema. Ele falou: vá viajar, vá fazer uma viagem de recreio. Outros homens vão simpatizar contigo. E, aliás, isso está até acontecendo. Deixei os meus filhinhos com velhas escravas e uma galera resolveu o resto. Aquelas galeras que atravessavam o Mediterrâneo. Eu tenho gozado bastante a vida por aqui. E quando eu voltar, se a Messia insistir nessa intromissão, aquele meu encantador vai fabricar um unguento especial, ela vai ficar mais feia do que as bruxas do Esquilino. E falou com os olhos brilhantes de quem quer fazer uma vingança. Após o intervalo pesado que ocorreu dessa conversação, a forasteira prosseguiu. Joana, talvez não me conheças suficientemente, mas eu devo confessar-te, porém, que eu sou uma pessoa que adoro consultar feiticeiros de toda condição, leitor de mão. Eu já ouvi falar de vários deles, mas tem um que eu ouvi falar que é famoso nessa província. Eu sei que tu frequentas a roda dele. Poderás conduzir-me ao chamado mago Nazareno? Joana, tadinha, né, gente? Interpelada desse jeito, fez o possível para se esquivar. Ela pensou, não vou perturbar o México com visitas levianas e inúteis. No entanto, a insistência era intensa, porque aquela mulher era apaixonada por adivinhos. E passado algum tempo, depois de tanta persuasão, foi marcado o encontro na casa de Simão Pedro com Jesus. Vocês podem imaginar o constrangimento de Joana de Cusa, né? No olhar do mestre pairava a melodia sublime de quase sempre. Aquela jovem matrona que era tão entusiasta intimidou-se com a presença do mestre. O olhar do mestre fez ela ficar um pouco mais recatada. E ela viu que aquele homem não se nivelava aos os vulgares ledores de sorte. Parecia que da fronte do mestre partiam forças que para ela eram incompreensíveis, e aquilo impunha respeito. Ela não sabia como tratá-lo por senhor, tamanha vaidade, mas vendo que a amiga tratava Jesus com reverência, educação, chamando-o de senhor, ela não conseguia nem dissimular o assombro dessa maneira de tratar um homem que para ela era um leitor de sorte. Jesus parecia ignorar a elevada posição hierárquica, e isso incomodava muito aquela matrona. Jesus não se autobiografava, não comentava os êxitos junto ao povo. Encarava aquela senhora de frente com os olhos dados. Não apresentava falsa superioridade, nem também servilismo. E como um trabalhador seguro de si, que era atento às suas próprias obrigações, esperou que a visitante declinasse os motivos que a traziam
até ele na casa de Simão Pedro. Ela ficou constrangida, porque aquilo era inesperado. Com certo desapontamento na voz, indagou: "O senhor conhece o mago Tissafernes? Ele serve a nossa casa." Jesus deu um sorriso amoroso e respondeu: "Existem adivinhos em toda parte." Confundida pela observação inteligente, a romana receou novo mergulho num silêncio e acrescentou: "Eu venho até aqui buscando-vos o concurso." Jesus então olhou para ela firmemente e perguntou: "Que desejas de mim?" Mas sem afetação, compreendendo o estado espiritual daquela mulher. "Ah, o meu marido se desviou do meu devotamento. Tenho sofrido amarguras que nem os servos mais desprezíveis conhecem. Que dizeis sobre isso?" Jesus então respondeu que a dor bem compreendida é uma luz para o coração. Oh, mas mesmo quando sou ofendida, sim, não devemos revidar nunca. E a justiça? A justiça é uma árvore estéril, se não pode produzir frutos de amor para a vida eterna. Então desejais dizer que se meu esposo entra no desvario, cumpre-me pagar por ele? Não tanto, respondeu Jesus. A felicidade é impraticável onde não haja esquecimento das culpas. Aí o clima ficou pesado. Insinuais, por acaso, que devo perdoar o meu esposo? Jesus sorriu e serenamente respondeu: tantas vezes quantas forem necessárias. Túlio já estava irritado. A romana se descontrolou e fez uma observação dura. Druso é um devasso. Tem sido implacável ao algoz. Compete-me respeitá-lo e amá-lo mesmo assim? Jesus deu uma breve intervalo e respondeu: por que não? Quem não sabe renunciar aos próprios desejos, dificilmente receberá o dom divino da alegria imperecível. Cabe-me então voltar, reassumir a governança doméstica, retomar a responsabilidade da educação dos meus filhos, como se eu fosse um animal que se deixa atrelar ao carro insuportável? Jesus então olhou profundamente nos olhos dela e disse: no sacrifício reside a verdadeira glória. Oh! Reclamou a romana desencantada. Tissafernes, o mago da minha confiança, aconselhou-me este recreio, esta alegria que venho passando por aqui, e eu não posso duvidar dele. Ele é um oráculo completo, tem respostas infalíveis. Ele vê os nossos deuses e ouve-os sempre. Fixando o Senhor espantadiça, objetou: admitis, porventura, que ele esteja errado? O mestre sorriu e respondeu: a voz de nossa consciência não pode concordar invariavelmente com as opiniões dos melhores amigos. O dever é mais imperioso que os presságios de qualquer adivinho. Então, pelo que eu estou vendo, não tendes novidade alguma para mim. É isto? Eu venho de tão longe e não me agradais? Que mensagem recolheis para mim nessa visita?
Jesus sereno falou: eu rogo ao Pai que a ilumine e abençoe. Neste instante, Joana, tadinha da Joana nessa hora, apressou as despedidas, levou-a para fora, aquela mulher conturbada, e aquela senhora romana desapontada disse: decididamente, este teu oráculo não é bom. O outro. Vocês estão vendo aí que a mulher romana, desvairada, apaixonada por leitores de sorte, ela não estava com olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Estava presa às sensações. E ela queria vingança. Estava vitimada, perdida no labirinto das aflições humanas. Então, a gente vê que essas problemáticas que atravessam a nossa existência, essas questões cotidianas que desacatam, que estimulam, se tornam desafios ou não. Mas, além dessas problemáticas que são cotidianas, há uma que é a mais perigosa. E é Emmanuel, de novo, que vem nos dizer, no livro Alma e Coração, num capítulo belíssimo chamado Distúrbios Emocionais, em que ele diz assim: um tipo de impaciência existe. Existe um tipo de impaciência, preste atenção, sutil, que é capaz de arrastar-nos aos piores distúrbios emotivos. A revolta contra nós mesmos. Este é, de todos, o pior. Então, nós estamos vendo, nós temos desafios, mas um é o mais terrível, que é a revolta contra nós mesmos. Lá na introdução do livro Os Mensageiros, o livro Mensageiro precisa ser muito bem estudado por nós espíritas, gente, que Emmanuel, na introdução, ele fala 3 fontes de conquistas, de buscas na nossa relação existencial enquanto espíritos encarnados que somos. Então, são desafios que ele aponta, são 3. O primeiro, nós deveremos cansar da animalidade. Grande desafio. Segundo, promover a transformação de nós mesmos. Terceiro, procurar a luz espiritual superior. Então, eu vou repetir os 3 desafios que nós temos na nossa relação da vida, compreendendo-nos espíritos em evolução, passageira pela Terra. Cansar da animalidade. Promover a transformação de nós mesmos. Procurar a luz espiritual superior. Eis aí. Eis aí. Quero até dar uma dica do que é esse procurar a luz espiritual superior. Entrar em ressonância, entrar no fluxo da espiritualidade maior, esforçar-se para consagrar-se às atividades nobres da fé. Isso é o próprio Emmanuel que fala na introdução do livro Os Mensageiros. Ou seja, tornar sagrada a atividade nobre da fé. Esforçar-se para isso. Segundo, necessidade de colocar em certa ordem moral,
os quadros de serviços cotidianos. Vocês estão vendo aí que aquele terceiro item tem duas partes. Vamos repetir. O que seria procurar a luz espiritual superior. Você chega na casa espírita, você é um trabalhador de casa espírita, ou você é um frequentador, ou você é católico, vai numa igreja, você que está nos ouvindo, tornar sagrado isso. Aquilo não é uma atividade banal, não é da banalidade. É um nobre serviço da fé, que deve se consagrar, esforçar-se para isso. E o segundo, necessidade de colocar ordem moral nos quadros do serviço. É no trabalho profissional, é no lar, é na sociedade. A ética, estabelecer processo ético na relação. Isso é procurar a luz espiritual superior, aquele terceiro item. Então, nós poderemos fazer uma pergunta, né? Como é que eu posso me aperceber que estou diante de um desafio que a pessoa pode não estar percebendo, está na vida cotidiana e não está percebendo que há um desafio, porque o desafio é o fato que atravessa. Então, como é que eu me apercebo que isso é um desafio à minha evolução na minha jornada na Terra? Então, eu vou dar aqui 4 dicas para nós nos orientarmos, né? Primeiro, eu vou fundamentar a primeira dica. Se lembram lá quando Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, fala uma frase que é conhecida: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Mais adiante, quando Paulo, despertado, já bastante experimentado na sua missão, ele fala em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20: não sou eu quem vive em mim, e sim o Cristo. Olha aí. Então, a primeira dica para a gente reconhecer que está diante de um desafio é que os desafios só são desvelados aos que estão despertos para a própria evolução espiritual. Quem está adormecido para as questões do espírito, está vivendo a vida como um sonâmbulo, está completamente alheio à evolução, está vivendo a vida por viver. Vão acontecer fatos, para ele não vai ser desafio para a sua evolução. Então, a primeira dica é: os desafios só são desvelados aos que estão despertos para a própria evolução espiritual. Aí olhe cada um para si. Eu despertei. As questões egóicas estão me chamando mais do que as questões espirituais. O que está acontecendo comigo no mundo, né? O segundo, eu falei para vocês que são 4, né? Então, o segundo, diante então do desafio, a pessoa compreender que está ali em jogo uma experiência desafiante. Certos acontecimentos atravessam a existência e nós podemos nos mobilizar ou não para a consciência evolutiva. No primeiro, a pessoa está adormecida, percebe nada. Na segunda, ele precisa compreender que está mobilizado, porque eu que me mobilizo diante do fenômeno. O fenômeno é o desafio, aquilo que ocorre é o fato, é o registro do fato, mas eu me mobilizo ou não. Então, compreender que se você está mobilizado por aquilo que está acontecendo, a perda de um ente querido, uma queda que aconteceu de ordem moral, algo que atravessou, uma experiência, isto mobiliza a alma para uma consciência evolutiva. Essa é a segunda dica. Em meio a esse jogo
de experiências desafiantes, compreender, eu estou em experiência mobilizante, eu estou mobilizado, do que é que eu posso tirar proveito para a minha evolução? Esse foi o segundo, então. O terceiro, a pessoa vai precisar sair da zona de conforto. Uma coisa, a pessoa que está adormecida nem percebe. Outra coisa é o chamamento, o estímulo, a mobilização que é necessária diante do fato desafiante, mas a pessoa não quer sair da zona de conforto, está no play da vida. Ela precisa trabalhar, ela sente, é um médium passista. Lá no centro espírita, todos contam com a participação dela. Ela se preparou durante um grande tempo, mas choveu, parece que é de papelão, não sai de casa. Porque está muito calor. Ah, não, não vou não. Hoje o metrô deve estar muito cheio. Eu estou falando do tempo que a gente podia pegar metrô, né, gente? Que saudade, né? Nós estamos vivendo na pandemia e essa palestra está ocorrendo durante o período da pandemia. Então, esse terceiro item, essa terceira dica, a pessoa, então, se dá conta que ele se sente incitado a ter que sair da zona de conforto. É isso. O desafio é esse. Porque o fenômeno convoca a uma mobilização de sair da zona de conforto. Então, está aí a terceira dica. A quarta é uma questão de percepção do sentido, da razão de ser, dos desafios ocorrerem em nossas vidas. A quarta, então, compreensão é que há uma força da lei de progresso. De tempos e tempos, a lei do progresso desafia-nos a progredir. A pessoa pode estar alheia, pode estar na zona de conforto, estacionária, mas não vai ficar milênios assim. Pode até ocorrer, mas vai chegar um momento que vai ter um sacode, vai ter alguma coisa, porque a lei de progresso é uma força. Então, a quarta dica é que o que ocorre no mundo, como está acontecendo agora, estamos vivendo a pandemia, esse fenômeno que está levando todos nós a uma reflexão sobre a vida, sobre as coisas, há uma lei de progresso desafiando-nos a progredir. Então, temos aí 4 dicas, né? Então, vamos repetir as 4. Desafios só para os despertos. Aquele que está dormindo na vida, metaforicamente. 2. Isso é um acontecimento que precisa haver mobilização. É um acontecimento. Eu preciso. É algo que me convida, né? Está me mobilizando, faz parte, é isso. Então, se eu estou mobilizado, eu estou compreendendo que eu estou no desafio que vai me ajudar a progredir. É compreendendo a própria mobilização. A terceira é aquela questão da zona de conforto. É impressionante. Hoje, talvez, seja a questão mais importante. Vencer esse movimento de inércia. Quarto, por força da lei do progresso, de tempos em tempos, o homem é desafiado para progredir. Então, 4 dicas para que nós possamos estar conscientes diante dos fenômenos que se transformam para nós em grandes estímulos, um grande desafio. E aí você pode perguntar assim, claro, tem o livre-arbítrio, né? A pessoa pode permanecer no shopping de todo dia, no conforto da casa, pode passar a vida dele assim, mas ele vai desencarnar.
Ele, ao chegar no plano espiritual, vai chegar vazio de experiências nobres, vai estar junto com espíritos semelhantes. Então, é claro que ninguém deseja isso para ninguém. Nem desejamos para nós, nem para ninguém. Uma perda de tempo enorme, gastando dinheiro com coisas inúteis, estabelecendo para si coisas que são do adormecimento, do conforto. A pessoa pode ter conforto, não é acabar com o conforto, mas é quando a pessoa não consegue deixar de estar na zona de conforto. Aí, o livro Alma e Coração, naquele capítulo Distúrbios Emocionais, que é de autoria do Emmanuel, eu citei um trechinho, a gente pode observar o que acontece quando a pessoa não está nessa realidade. Quando ela não está atendendo a isso, está acontecendo um monte de coisa. Está havendo separação na família, marido, mulher, está acontecendo coisa no mundo, na sociedade, estão havendo problemas, um mundo de expiações e provas, e a pessoa está navegando distraída no mundo. O que acontece com essa pessoa? A pessoa, então, acolhe no coração receios infundados, elabora mentalmente coisas em torno de opiniões, deformidades de opinião sobre as coisas, permanece constantemente frustrado, vive em conflitos psicológicos e passa por obstáculos sociais. E ainda diz assim: é mais forte do que eu. Eu sei que eu sou impulsivo, eu tomo essas atitudes impulsivas. Sabe, às vezes, que é impulsivo, mas. E é regido pelo medo, como uma norma de ação. Mas, paralela a tudo isso, tem um exagerado apreço por si mesmo. Uma coisa vaidosa, orgulhosa, aquela coisa que a gente conhece bem. Todos nós temos essa questão conosco. O caldo dessa experiência dolorosa é uma inquietude que é sistemática. Nunca está em paz. É um desgosto contínuo. As coisas estão acontecendo, as forças vivas do universo estão acontecendo, o próprio corpo está trabalhando para eliminar aquelas toxinas, aquele excesso de etanol, aquela vida preguiçosa. Então a pessoa tem uma inquietação sistemática, ela fuma, ela sabe que ela vai ter um câncer, então vive uma inquietação. E Emmanuel diz que a gente, dessa maneira, o que a gente faz? Se espanca mentalmente. Isso é um espancar. E a pessoa acaba neurótico. Esse é o termo que ele usa. Fatigado, enfermo ou obsesso, que abre campo para obsessão espiritual. E aí ele fecha dizendo assim: a pessoa pode escorregar pela calha da desencarnação prematura. Tudo isso, diz Emmanuel, é por falta de consciência de que as nossas provações, as nossas dificuldades estão aí para serem testadas. A nossa fé ser testada também. Tudo isso está acontecendo. É para o nosso aprimoramento. Então, ele diz que é necessário aceitar-se como é e tentar fazer o melhor possível. Gente, se a humanidade fizesse só isso, nós já estaríamos no patamar da regeneração. Cada um de nós se aceitar como é e fazer o melhor de nós. Que beleza, meu Deus. Emmanuel diz isso. Acolher o seu corpo, que foi determinado pelo alto comando da vida, a espiritualidade maior, que processou, fez o processo reencarnatório, em que nós temos necessidades, nós temos precariedades,
colhemos no corpo, muitas vezes, questões do passado, o excesso da gula, a gula, né? Comida, bebida, e que vem com um sistema digestivo alterado desde pequena, a pessoa que traz um pulmão alterado, porque fumou muito na outra encarnação, enfim. Essas coisas que são para que nós possamos ultrapassar a dificuldade. E assim, resgatar as nossas culpas do pretérito, e Emmanuel realça dizendo que é para nós, ao mesmo tempo, trabalharmos o nosso desenvolvimento individual e coletivo, porque nós somos ser.com. Ajudar a comunidade. Aí ele fala de uma maneira muito bonita, faz todo o bem que puder, não fica nessa inércia. Ele, nesse momento final da página, ele é muito bom, ele fala de maneira carinhosa, né? E diz assim, o corpo carnal, a paisagem doméstica, social, são utensílios e lugares justos, que são indispensáveis para a nossa aprovação regeneradora, ou para a missão que a pessoa tenha em certo segmento, se ele é um engenheiro, se ele é uma dona de casa que tem um trabalho junto aos filhos, enfim. Fechando então a página de Emmanuel, ele diz que o ponto nevrálgico da existência e que é o teste difícil, ele fala essa palavra difícil, de exercitar, é a resistência moral. Ter resiliência, segurar o tranco, manter-se firme, ir adiante com resiliência, temperar o caráter. Gente, olha só, tempera o caráter, maneira, vá com calma, no rumo do serviço maior do porvir. É muito linda essa passagem, meu mano. Nos dá uma dica, né? Então, dito assim, vamos ver dois exemplos positivos que a gente precisa citar, pessoas que conseguiram, né? O próprio Allan Kardec é um exemplo, né? Olha, gente, ser o codificador da doutrina não é fácil, porque ele teve os episódios que atravessavam eram de materialismo. Jesus enfrentou o farisaísmo. Moisés enfrentou o politeísmo. Lá no Livro dos Espíritos, bem na conclusão, no item 6, ele diz assim para nós: falsíssima ideia formaria do Espiritismo quem julgasse que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais, mesa girante, fenômeno de efeitos físicos, aquilo que o povo gosta, né? Que distrai, é do play, né? A sua força está na filosofia, no apelo que dirige à razão e ao bom senso. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades, nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. O Espiritismo, diz Kardec, quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos. Esses tempos já chegaram. São os episódios, são os desafios que nós já estamos aí lidando. Então, ele fecha dizendo assim: o importante é que os homens conheçam a verdade. Verdade é que nós somos espíritos imortais em evolução, a impermanência e a imortalidade. A permanência das coisas materiais e a imortalidade do espírito. Então, a doutrina espírita não reclama fé cega, não faz adivinhações, quer que o homem saiba
o sentido de estar no espiritismo. Porque mesmo você é espírita, hein? Apoiando-se então na razão, ele será mais forte do que se apoiar no nada. Isso é frase de Kardec, gente. É fantástico. Agora eu vou citar um exemplo do Chico Xavier. O Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier, é um livro belíssimo, repleto de experiências do Chico Xavier, ensinando a gente a se mobilizar diante das experiências e tirar proveito. Quando ele psicografava o livro Paulo Estevão, que é de autoria de Emmanuel, ele, Chico Xavier, né, percebeu que um sapo real, gorduchão, feio, ficava ali no pé dele. Isso amedrontava o Chico. Quem é que consegue psicografar com um sapo no pé, né? Ele ficava com medo. Ele ficava com mal-estar. Emmanuel percebeu esse receio e falou com o Chico. Ô, Chico, o sapo é um animal inofensivo, um abnegado jardineiro. Olha só, gente, que limpa o jardim dos insetos perniciosos. Eu não compreendo a sua antipatia pelo pobre batráquio. Procure observá-lo com mais carinho, com simpatia, e você vai adquirir uma certa estima. Gente, carinho e simpatia por um sapo gorducho, gente. Após as ponderações justas do guia espiritual dele, o Emmanuel, né, Chico começou a ter mais simpatia pelo sapo. E já procurava até por ele, né, na hora que ia psicografar. Terminado o livro, Emmanuel ponderou com ele e aí fechou uma lição magnífica que dá para todos nós um episódio que, se a gente se mobilizar com ele, vai nos ajudar muito na nossa evolução. Olha só. Ele disse: o homem, Chico, será um dia uma estrela de 5 raios, porque ele tem 2 pés no chão, as mãos e a cabeça levantada, liberada. Ó, 3 levantados e 2 para o chão. Ele precisa se libertar da atração da Terra para ter os 5 pontos como se fosse uma estrela. O sapo, coitado, Chico, luta intensamente para levantar a cabeça, um raio, pelo menos a cabeça. O boi, Chico, já tem a cabeça levantada, já progrediu um pouco mais. É preciso, então, que o homem mantenha a graça que já guarda e luta. Os 3 que estão para cima. Mantê-los e procurar sair dos erros, dos vícios, renunciar, perdoar, amar, aprender a sofrer, viver a isenção dos vícios, das paixões. Assim ele terá livre os seus pés da terra para transformar-se numa estrela de 5 raios e participar da vida de outras constelações, em meio às quais uma estrela maior está lá, que se chama Jesus. Lindo, não? Que desafio! Já pensaram isso? Os pés no chão, 2 pés no chão. Que desafio! A gravidade está aí, convidando-nos a nos mobilizar para isso. Então, Allan Kardec e os espíritos superiores que ditaram o espiritismo para a humanidade realçaram que a verdade é a terceira revelação da lei de Deus. Tornou claro para todos nós o espírito, a evolução. Há muitas moradas na casa do meu pai. Lá no livro O que é o Espiritismo, Allan Kardec, no preâmbulo, tem ali um trecho de arrepiar os cordões do sapato, gente. Olha só, está dito assim, pelo codificador. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. É o exercício de se elevar, não é fugir do mundo.
Então, qual é o desafio do espírito? Evoluir, agregar para si bons valores. Há mundos, a ignorância estimulada pela necessidade do saber, o egoísmo solapado pela solidão e pelo vazio, o orgulho corroído pelo sofrimento, pela dor, tudo isso ser ultrapassado para que ele possa entrar num mundo melhor, evoluir como pessoa, como espírito, a evolução na direção da perfeição, compreendendo-se perfectível. Mas hoje, pensando assim, eu posso fazer o melhor possível, né, nessa evolução. Lá em João, capítulo 14, item 1 e 2, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Ora, Jesus está mostrando a dimensão do espaço. E Divaldo, ele vem nos informar uma palestra que ele fez uma palestra na Mansão do Caminho e que foi registrado no jornal à tarde, uma coluna chamada Opinião. Ele diz que há desafios no percurso do espírito nesse processo evolutivo. E ele diz que o maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana, na sua complexidade orgânica, emocional, psíquica e social. E ele faz 11 itens. 11 itens. Eu vou pegar o 11º. O sentido da vida, ou desafio. Lutar pela conquista do ser espiritual de que se constitui no seu caráter de imortalidade. Eis aí o desafio. Nisso reside o sentido da vida. Lutar pela conquista do ser espiritual de que se constitui no seu caráter de imortalidade. É lindo, né? Então, queridos irmãos, a nossa conversa de hoje, ela é um desafio que pede a todos nós reflexão. Eu sou espírita. Eu não estou espírita, eu sou espírita. E há episódios na vida que se transformam para mim em desafios. E a cada momento somos testados nesse processo. Que Deus nos abençoe, que possamos todos nós evoluir com essa consciência do ser espiritual que somos. Espero que tenha sido útil e Jesus nos abençoe.